Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite à professora Altaci Cocama. Para quem não me conhece, né, eu sou a professora Teodora Guarani, uma das coordenadoras, né, do projeto Ecohamarane 1, e esse projeto está a cargo do Fórum Estadual de Educação Escolar Indígena, Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, o FENEI, também está a cargo da Faculdade Intercultural Indígena, da UFGD, e a Associação Beneficente Salvário. Nós somos uma equipe, né, composta por algumas pessoas, e gostaria de ler aqui o nome do professor Neymar Machado. Ele é pesquisador, historiador e professor da FAIND UFGD. Também a professora Andressa Vilas Boas, ela também é da Associação Salvário, uma das coordenadoras do projeto. O Rafael Pellegrini, também da Associação Salvário. O teólogo e músico e estudante de História da UFGD, o reverendo Valdomiro Cardoso, sociólogo e teólogo também. Estamos hoje com a nossa programação semanal, né, sempre às segundas-feiras. Hoje estamos iniciando um pouco mais cedo, né, às 18 horas, aqui horário de Mato Grosso do Sul, tratando de tema, né, diversos da área do conhecimento. Pedimos que todos estejam acompanhando a nossa live, a nossa página no Facebook, YouTube, Instagram. Hoje vocês podem deixar as suas perguntas, né, para a entrevistada, a professora Altaci, e não esqueçam também, né, de curtir, de compartilhar, de comentar, e inscrever-se também no canal, tá bom? Durante a nossa live, não esqueçam também de assinar a lista de presença. E as perguntas e comentários, né, estarão sendo repassadas aqui na tela, ao vivo, né, durante a nossa live. Hoje, nós estamos com a nossa entrevistada, a professora Altaci Correia Rubim, ela que é linguista, né, do povo Cocama. Professora Altaci, para nós é um grande prazer, né, é uma honra estar conosco esta noite, né, como linguista, né, como parente, e é uma oportunidade muito grande, né, para todos os educadores que participam das nossas formações via live, estar com ela esta noite, né. Então, vamos aproveitar bastante esse curso, a fala, e vamos aí comentando, escrevendo, né, e fazendo suas perguntas também para a professora, tá bom? Antes da gente passar a palavra para a professora Altaci, eu vou estar apresentando, né, para vocês conhecerem um pouco quem é ela. Depois ela vai falar melhor também. Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Altaci Correia Rubim, sou do povo Cocama, do Alto Solimões, de Santo Antônio do Içá, no Amazonas. Eu saí da minha aldeia aos 20 anos, né, para estudar em Manaus, e lá fundamos uma outra aldeia em Manaus. Fui morar na aldeia do meu irmão, na realidade, e de lá para depois dos meus 20 anos em Manaus, continuei, fiz um processo de formação, né, estudando para entrar na universidade. Na época ainda não tinha cota, então foi muito difícil entrar na universidade. Passei 5 anos fazendo cursinho popular, né, que na minha escola tinha, onde eu estudava, em Manaus, na periferia. E depois de 5 anos estudando, entrei para pedagogia na Universidade do Estado do Amazonas. Então, daí, ao entrar na universidade,
Entrei também no movimento indígena em Manaus, e juntos com o movimento fundamos a Gerência de Educação Escolar Indígena, 5 anos depois, onde nós começamos a lutar para a contratação de professores indígenas, tanto de escola quanto de centros de línguas indígenas em Manaus. E depois continuei minha formação, fiz mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, e depois fiz doutorado na UNB. Caminhei tanto pela Amazônia brasileira e peruana, por vários municípios, levando formação de legislação, né, fazendo oficina de legislação com os parentes, com o meu povo também. Isso desde o meu mestrado, né, eu fiz isso até o doutorado que eu fiz aqui em Brasília, né, o doutorado em linguística. Então, sempre lutando pela questão da educação e também pelo fortalecimento da língua do meu povo. E, assim, essa caminhada proporcionou muita experiência nessa questão da militância, né, dos direitos indígenas, de um modo geral, mas nunca deixei viver, nunca fiquei só na militância, né, também lutei para ser concursada, né, qual hoje eu sou concursada na Universidade de Brasília como professora de português como segunda língua, né, no curso de PBSL, Português do Brasil como segunda língua, no Instituto de Letras, que forma professores para dar aula para indígenas, para estrangeiro, para surdo. Então, foi uma conquista muito grande, né, para mim, para o meu povo e para os outros povos também, porque quando entra um indígena em locais que antes a gente não conseguia nem entrar, nem como estudante, nem como visitante, e termos conquistado espaços, isso abre esperança para que outras universidades, que mais indígenas possam entrar. Aí a gente tem uma luta, né, para que abra concursos específicos para os indígenas entrarem nas universidades, como de professores também. Então, tenham essa caminhada, né, dentro do movimento indígena e também como profissional, né? E tudo isso me levou para a concorrer, né? Ano passado, ficou rolando durante muito tempo na internet o edital, né, da Unesco, né? Ficou acho que 2 meses rolando na internet um edital onde estava sendo selecionado indígenas para participar do GT Mundial das Línguas Indígenas, né, para a década das línguas indígenas. E eu fiz a minha inscrição e fui concorrer com os demais parentes. E nessa inscrição que eu fiz, para concorrer com os parentes de todo mundo da América Latina, né, Caribe, a avaliação era pelo trabalho que você fazia com a língua e também tem que ser falante de uma língua indígena, são eram os pré-requisitos, assim como estar apoiada por uma organização a nível regional e apresentar e fazer a sua defesa, né, na língua espanhola. E aí, após isso, haveria a votação e seriam escolhidos 3 representantes para a América Latina e Caribe, no GT Mundial. E dos mais de 70 candidatos que estavam, que eram todos homens, era eu apenas de mulher, e já na classificação, a Unesco já estava me colocando para a final, por questão de gênero, porque eles trabalham bastante com isso. E o resultado, né, da eleição, eu consegui votos também, além da Unesco ter me indicado, o voto dos indígenas, né, da América Latina e Caribe, para que eu fosse para a final, e aí fiquei com uma das 3 vagas. Então, ficou eu, do Brasil, dentro desse GT Mundial, representando os povos indígenas da América Latina e Caribe, Álvaro Pop, da Guatemala, e Juan, da Bolívia. Nós tentamos ainda uma outra candidatura do Marc, do México, mas a Unesco só tinha aberto 3 vagas para participantes, né, desse GT Mundial, e o Marc foi colocado para um outro grupo, mas ele continua conosco. Então, isso é um pouco desse processo de seleção.
mundial, como eu fui parar na Unesco, né, representando os povos indígenas da América Latina e Caribe. Professora Teodora, a senhora quer que eu continue falando ou você quer fazer alguma pergunta para mim? Oi, professora Altacir, desculpa, professora, aqui a internet tem dia que é super lento, né, e às vezes a gente acaba desconectando, né, sem mais nem menos quando a gente está falando. Peço desculpa também aos nossos participantes, né, e desejo boa noite a todos os que estão nos assistindo, né, e participando dessa live. É muito importante, professora Altacir, sua colocação, se apresentando, né, quem é você dentro da Unesco, e para nós, né, é um orgulho ter uma mulher indígena, né, um parente, uma educadora, linguista, né, como membro, né, representando aí a América Latina na Unesco, né. Então, vamos dar continuidade e caso, né, desconecta de novo, aí o professor vai assumindo aí, tá bom? Eu agradeço aí o apoio do professor. Bom, é importante falar um pouco para nós, professora, como que é esse trabalho, né, dentro da Unesco, o que vem sendo discutido, né, além dessa campanha aí da década das línguas indígenas, né? Quais são as outras questões que é discutido lá dentro e, especificamente, como está agora essa discussão sobre as línguas indígenas? Uma pergunta bem interessante, Teodora, porque você sabe que nós, povos indígenas, nós não somos prioridade nas pautas mundiais. Há sempre um tratamento diferenciado, hierarquizado, um olhar sobre nós, né? E hoje a Unesco, ela toma como ponto de partida, né, as decisões que saem da Bolívia, né? Como a Bolívia teve a década saiu da Bolívia a ideia do ano das línguas indígenas em 2019, assim como saiu da Bolívia a década das línguas indígenas, a Unesco também abraçou a causa, né? Mas ainda estamos lutando por muitas questões como Comitê Mundial. A primeira delas foi a questão do acesso linguístico, porque as reuniões da Unesco, essa é uma parte, era toda transmitida em francês e inglês. Mesmo o espanhol sendo uma das línguas da Unesco, não era feita a tradução. E aí foi uma luta, né, do grupo, inclusive do GT Nacional daqui do Brasil, para que nós tivéssemos a língua espanhola e o português nas reuniões, porque eles compartilham os links, as pessoas podem assistir às reuniões da Unesco que está sendo discutido, mas pelo acesso linguístico, os povos da América Latina e Caribe estavam sendo excluídos. Nós já conseguimos um avanço que nessa reunião que nós vamos ter agora, dia 21, nós vamos já ter a tradução para o espanhol. Então, a gente pode se manifestar também em espanhol, então o acesso linguístico para a América Latina está, mas nós lutamos ainda para que o português seja também uma língua da Unesco, né, lá. Uma outra questão é que, mesmo a Unesco propondo a década das línguas indígenas, por linhas, né, de financiamento, então ela está propondo que vai ter, aliás, a partir do planejamento global, que já ocorreu por meio de consultas, né, nós fizemos uma campanha para que os povos indígenas respondessem, mas também como está em espanhol, em inglês, em francês, e em russo, muitos povos indígenas do Brasil não responderam, a gente mandou uma carta solicitando para que fosse traduzido para o português, que é a língua da maioria dos povos indígenas do Brasil, ou de todos os povos indígenas do Brasil, e nós não conseguimos um resultado satisfatório. Então, muitas lacunas, no caso do nosso lado, no Brasil, não ficou registrado para a Unesco. Mas a partir dessa consulta, eles fazem o planejamento, né, o planejamento global. Então, já teve a primeira fase, que foi a primeira consulta, onde é apresentado, é discutido, né, o que aparece, o que as comunidades indígenas estão precisando. Saiu muito que precisa de novas tecnologias, investimento em novas tecnologias.
Então, é uma linha de financiamento que a Unesco vai colocar. Saiu bastante que os povos indígenas da América Latina e Caribe, eles querem produção de material didático. Então, vai ter uma linha de financiamento para material didático. Isso é um plano global. Aí eles fazem, no caso nosso aqui da América Latina, né? Tudo que o Peru, a Bolívia, a Colômbia, o Brasil, quem respondeu lá, nesse formulário, eles pegam o que é mais respondido, o que é mais solicitado e colocam como proposta de linha de financiamento. Em julho, nós teremos uma consulta pública. Nós temos uma reunião dia 21, que é a segunda reunião global, né? Que todos vão participar, todo mundo que está nessa mobilização tem acesso à reunião, né? Se alguém daqui quiser participar, a gente vai disponibilizar o convite no grupo, a Teodora pode estar disponibilizando, tem que fazer o cadastro para poder entrar por organização, né? Você faz seu cadastro e entra, ou por instituição. E aí, nessa consulta, todos vão poder opinar o que tem que melhorar, o que tem que retirar, o que tem que acrescentar. Todo mundo vai poder mexer no documento e onde você mexer vai estar sendo alterado na base do documento. Para poder, em novembro, a Unesco fazer um lançamento mundial da década das línguas indígenas, a partir desse planejamento que, a priori, está sendo construído. Uma outra questão é que isso já é uma parte do meu grupo, né, que o Álvaro Pop, que é o coordenador desse ano, está nos colocando a apresentar na Unesco, é que mesmo a Unesco fazendo toda essa mobilização, nós, povos indígenas, ainda não estamos sendo, nós não somos a pauta, né, principal. Então, por causa disso, provavelmente nós não teremos financiamento suficiente, né? Até porque, por exemplo, nem todos os povos indígenas responderam o formulário. Aí, imagina só, quem respondeu, o financiamento vai sair a partir da base da resposta desses formulários. E se, pelo que nós vimos, acho que nem 2% da população indígena do Brasil respondeu o formulário. Mas quando a Unesco colocar as linhas o financiamento, vai todo mundo correr para a produção de material didático. Você acha que vai dar para todo mundo, se nem todo mundo respondeu o formulário? Porque o cálculo do financiamento é a partir das respostas das demandas das organizações, dos povos indígenas, né? Então, aí a gente está, por causa disso, a gente está propondo que a Unesco coloque dentro do seu planejamento, aponte as instituições também, além dela, que possa financiar a demanda da década das línguas indígenas, seja em tecnologia, seja em produção de material didático, audiovisual, como ela está colocando, empoderamento da mulher indígena e tantos outros, combate à violência, né, em tantas outras linhas que ela coloca, né, a Unesco está propondo a partir das respostas dos formulários. Então, essa é a nossa preocupação, né, e inclusive eu e o Grupo Mundial, que estamos propondo a escrever uma carta, né, oficial para a Unesco, justamente pedindo para que os povos indígenas venham ser pauta da década das línguas indígenas, e não ficar simplesmente nessa mobilização, porque a gente sabe que sem financiamento a gente não vai poder avançar muito nesse período, mesmo que os povos indígenas estejam predispostos, mesmo que a gente esteja sensibilizando, porque os parentes precisam saber o que está acontecendo, e a gente sabe que as informações não chegam com tanta... a base quase não conhece, não tem acesso a essas informações, né, porque está tudo a nível macro, né, então os parentes que a gente está conseguindo, a gente compartilha no grupo de WhatsApp, mas ainda não é suficiente, né, então é preciso que a gente se mobilize para a gente estar sabendo do que está acontecendo. Muito bom esse esclarecimento, professor Altaci. Como você disse, né, é muito difícil todas essas informações chegar nas nossas bases, né? Principalmente porque nós, povos indígenas, né, estamos aí desprovidos, digamos assim, desse acesso a essa tecnologia, né, mais rápido,
como a internet, por exemplo, né? Nas nossas aldeias, quase ninguém tem acesso à internet, né? E isso é uma dificuldade de muitos outros povos do país, né? Por isso que a dificuldade de chegar a essas informações. E por isso mesmo, né, a sua fala esta noite aqui para nós é muito importante. Então, a professora Otacir faz parte, né, é membro, né, da Unesco, representando aqui a América Latina, representando os povos indígenas, e isso para nós é muito importante, porque mesmo que questão indígena ou povos indígenas não seja prioritária na pauta da Unesco, que é uma pauta, né, que envolve a pauta mundial, né, das questões que você colocou, como a questão da violência, né, questão das novas tecnologias, o empoderamento das mulheres e outros assuntos que é discutido a nível mundial, né, dentro da Unesco, nós, povos indígenas, mesmo que não sejamos prioridade, nós temos aí a sua voz, né, professora Tassir, e a voz também de outros representantes da América Latina. Eu conheço um pouco nessa dificuldade muito grande que a gente tem de ter voz. E uma outra forma de termos voz, que é além da representação de vocês, é a escrita, né, o acesso à escrita. E aí que vem a questão, né, em que língua é escrita, né? Escrito esse formulário que você acabou de dizer, né? Todos os formulários são escritos em inglês, em francês, em espanhol, e ela não é traduzida em língua portuguesa, né? Então, quando a professora Otacir falou que o GT Nacional de Línguas Indígenas, da qual recentemente, né, está sendo organizada aqui no Brasil, inclusive sendo puxada aí pela professora Otacir, é muito importante, né, Otacir, porque eu acho que vai dar mais uma certa visibilidade às nossas questões, às nossas discussões, e aí a gente vem reivindicando, né, que os formulários da Unesco seja traduzida em espanhol e em português, porque a língua, a segunda língua dos povos indígenas é a língua portuguesa, né? Então, se a Unesco não valorizar essa língua que é apropriado pelos povos indígenas como segunda língua, língua portuguesa, como a gente vai ter acesso? Né? Como você falou, já demonstra dificuldade de quem respondeu esse formulário, né? Não foi nem 2%. Então, isso é muito pouco. É uma voz que é muito pouco, muito fragilizada através da escrita dentro da Unesco, né? Mas com esse GT Nacional, a gente espera, né, professora Tassi, que isso venha a melhorando e potencializando mais as línguas indígenas, a língua portuguesa, como uma língua que deve ser valorizada para que o povo indígena consiga se expressar, né? Eu penso. É importante, né, você colocar como vem sendo discutido essa pauta dentro da Unesco. Em que a Unesco, professora, pode ajudar, mesmo com essas dificuldades todas, né? De que forma que ela pode ajudar, além de visibilizar essa campanha, né, da década das línguas indígenas? Mesmo com essas dificuldades todas, você acha que a gente teria uma linha de financiamento voltado para algumas questões nossas no Brasil, além das línguas indígenas? O que está sendo proposto é que a Unesco faça recomendações, né, porque ela não obriga nenhum governante de país a fazer algo, ela cria recomendações, né? E a gente está lutando para que ela faça recomendação, para que o Banco Mundial possa disponibilizar de toda a sua negociação com os bancos daqui do Brasil, pelo menos 10% para as línguas indígenas, para a década das línguas indígenas. Todas as negociações que o Banco Mundial fizer aqui no Brasil, seja com o Bradesco, seja com o Itaú, qualquer banco que ele possa ser disponibilizado 10% dessa negociação para as línguas indígenas, para valorização das línguas indígenas, né? Isso nós estamos propondo. Além disso, a Unesco também pode recomendar que o governo
talvez não nesse governo, né, que esperamos que passe logo em 2022, mas que o governo possa também priorizar as línguas indígenas, né, a Unesco pode orientar que também haja um dinheiro disponibilizado do próprio governo para que o IPHAN, ele capte, o IPHAN como patrimônio, Instituto Patrimônio Nacional, possa captar esse dinheiro e também colocar para, como eu posso dizer, para documentação das línguas, né, para criar políticas, né, de fortalecimento das línguas indígenas e também outras áreas que envolvam, porque os povos indígenas, quando se fala de língua, não se exclui a defesa do território, não se exclui a defesa da vida, né, as lutas que os povos indígenas enfrentam. A gente está falando de uma década das línguas indígenas, mas é da própria vida dos povos indígenas, né? Então, a Unesco pode fazer essas recomendações, né? E todo governo sensível à questão indígena, que a gente espera que o próximo governo seja sensível à questão indígena, a gente possa conseguir ter atendida essas recomendações. Muito interessante a gente saber disso, professora. Gostaria de lembrar aqui, né, aproveitar esse momento, que aquele formulário que o FENEI vem fazendo também sobre a valorização das línguas indígenas na escola, né, o FENEI vem elaborando, né, esse formulário e acho que até já encaminhamos, né, esse formulário em vários grupos de WhatsApp, e eu também socializei aqui no grupo de professores, né, para que os professores preencham esse formulário, né? Esse formulário é muito importante, porque vai dar um panorama de como está o uso ou a valorização das línguas indígenas nos territórios indígenas, nas escolas indígenas, né? Então, lembrei, né, que você falou, né, que tudo que vocês levam, né, lá para essa reunião, é aquilo que vem da base, né, aquilo que a base responde. E nós, enquanto educadores indígenas, né, que vem discutindo aí dentro do contexto da educação escolar indígena, essa valorização das línguas, é importante a gente preencher, é importante a gente enviar esse formulário, né, tem um prazo aí, acho que se não me engano, até dia 18 desse mês, né, para poder enviar esse formulário, para que isso faça parte, né, dessa consulta aí tão importante, né, sobre a demanda dos povos indígenas nessa questão aí das línguas indígenas, né. Então, só lembrando aqui, né. Vamos dar um intervalinho, né, para a gente fazer essa interação aqui com os nossos internautas, e aí a gente volta com as perguntas, professora. Deixa eu ver aqui, quem que está conosco esta noite, lá no começo. Aqui nós temos a presença aqui da Daiele Silva Costa, Elizabeth Valério, aqui da Escola Indígena aqui do município de Dourados, professora Sandra Macedo, também daqui de Dourados, Flaviano Franco, de Amambai, boa noite, Flaviano, Sueli Rosbeck, é também daqui de Dourados, vamos ver quem mais, a professora Zuleide Ferreira, Jorge Borari, boa noite, professor Jorge Borari, é um parente, eu esqueci de qual estado que ele é, né, mas ele é também membro do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, né, seja muito bem-vindo, tá, parente Jorge Borari. Leandro Figueiredo, da Buriti, também Mato Grosso do Sul, Raíssa Meirelles, acho que a Raíssa Meirelles é aqui de Dourados, Rose Maciel, Diana Davilã, também de Dourados, professor Edio Felipe Valério, obrigada pela presença, ele que está na CEMED hoje, né? Professora Norma Carmona, também de Dourados, professor Kleber Martins, Ivonei Assunção, vamos ver quem mais, professor Márcio Carlos,
Célia Reginaldo Faustino, daqui de Dourados, também membro do Fórum Nacional de Educação Escolar Indígena, Késia Valério, Márcia Regina Neres, as duas são professoras daqui de Dourados, Gilson da Silva, Vanessa Reginaldo, vamos ver quem mais aqui, Alice Rosane Belotto, também de Dourados, desejando aqui uma boa noite, né? Muito bem, muito obrigada pela presença, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Vamos lá, professora, né, para uma outra pergunta. Está muito interessante a nossa discussão, né? Os professores estão participando, pode estar colocando seus comentários, né, que será passado aqui na tela durante a live. De que forma, professora, você vê o uso ou valorização das línguas indígenas nas escolas, das comunidades, na sua comunidade, né? Como que isso tem acontecido? Essa questão da valorização das línguas indígenas. E agora, né, que você está como representante da América Latina, né, como que você vê isso também em outras comunidades, da qual você tem conhecimento, né? Como é que está isso? Boa pergunta, Teodora. Eu começo respondendo, incentivando os parentes a responderem o formulário que você que você falou anteriormente, porque é a partir da resposta do formulário que a gente vê como é que está sendo valorizada a questão da língua, né? Porque o que a gente ouve bastante é essa luta que está tendo entre o tempo das línguas indígenas dentro das escolas, né? Tem escola que é somente 40 minutos, outra escola tem 2 tempos por semana, não sei, varia muito de escola para escola, estado para estado. Então, responder o questionário vai fazer com que a gente tenha uma visão maior e de toda, a gente pretende, né, chegar a ter a visão maior de todas as escolas indígenas do Brasil, como é que está sendo essa questão da valorização das línguas indígenas da escola, porque as línguas indígenas precisam ocupar espaços. E aí, ocupar espaço significa ter um projeto de futuro da comunidade em relação à língua indígena. Hoje, o GT mundial, o GT nacional, na realidade, ele é dividido em 2, aqui no Brasil, para a década das línguas indígenas e para além das décadas das línguas indígenas. Antes de eu responder sobre a minha comunidade, sobre o meu povo, né? Em relação ao GT nacional, porque nós temos o GT mundial, né, composto pelas 3 pessoas que eu falei, e cada país está se organizando para essa década. Colômbia está se organizando pelas organizações afins, né? Então, eles têm um tipo de organização. No Brasil, a gente está seguindo a organização da Bolívia, que é por GTs, né? GTs das línguas indígenas. Então, nós temos um GT de português indígena, né? E o português das línguas indígenas. O GT de português indígenas, a pauta, o objetivo principal desse GT é chegar ao final da década das línguas indígenas com o reconhecimento do português indígena como língua indígena. Então, pensem só. Você que vai entrar na universidade, falante do português, falante da sua língua materna, né? Você vai para a universidade falando português, você fala português indígena, que segundo agora essa luta que nós estamos travando, é para que essa segunda língua que você fale também seja considerada uma língua indígena, que é o português indígena. Então, você vai para a universidade, no GT está se propondo orientações para as instituições, orientações para que as instituições tenham outro olhar sobre o indígena que fala como segunda língua ou como primeira língua o português indígena. Né? Assim como também se está discutindo, que vai ser discutido com a gerência do Estado, com a gerência de município, sobre as escolas indígenas, como isso vai afetar metodologicamente o ensino do português nas escolas. Então, isso são só pontos que eu estou colocando para vocês, mas temos uma década para discutir, para chegar amadurecidos ou
parcialmente amadurecidos com uma proposta, né, para que os povos indígenas venham realmente ser ouvidos a partir, né, das suas demandas, das suas necessidades, porque a gente sabe que a gente não fala desse português indígena, quer dizer, se fala na academia, mas diante das políticas linguísticas não se tem nenhum tipo de tratamento. As escolas indígenas, mesmo as que são falantes de língua indígena, a metodologia de ensino de português é como primeira língua, e aí a criança tem muita dificuldade como primeira língua, essa metodologia que chega às escolas, né, que são os livros didáticos, né, produzidos, que é para a primeira língua, chega também para as escolas indígenas muitas vezes. Então é isso que está se discutindo no GT do português indígena. Um pouco que eu estou apresentando para vocês, porque futuramente a Teodora pode convidar também o representante do português indígena, né, que agora, nesse ano, é a Eunice Tapuia, para falar mais especificamente do que é esse português indígena. Assim também como o GT Nacional das Línguas Indígenas, onde está se propondo justamente essa mobilização e nós mesmos, como povos indígenas, fazemos acontecer essa década. Nós precisamos chegar ao final da década, ou para além da década, com as nossas línguas não em processo de silenciamento, em processo de adormecimento, mas chegarmos um pouco mais forte, né? Valorizando, falando a nossa língua, dentro e fora da aldeia, na escola, fora da escola, com orgulho, né? Que nós somos povos indígenas, que ninguém tem que ficar calado, não vou falar por vergonha a língua, ou vou deixar de passar a língua para a minha família, para o meu filho, porque se ele falar a língua indígena, ele não vai ter sucesso na vida. Desmistificar esse tipo de ideologia que foi muito passado para nós. Né? Por que muitas línguas indígenas enfraqueceram? Porque nós acreditamos no branco, acreditamos nessas falas. Criança indígena que aprende mais de 2 línguas, tem confusão no português, por isso que o português sai tudo errado, por isso que isso. Então, o que a gente vai tentar nessa década, todos nós, né, é realmente fortalecer as línguas indígenas, fazer com que as línguas indígenas ocupem os espaços. Em relação como a língua está sendo tratada no meu povo, a gente tem já há mais de 15 anos lutado, né, para fortalecimento da língua cocama, e com essa pandemia morreram bastantes anciãos, na primeira onda mais de 70, né, anciãos, e uma perda gigante para nós, né, enfraqueceu muito o que a gente vinha fazendo, mas a gente tem que continuar. E nós temos os centros de língua indígena, né, que só ensina a língua mesmo, não faz como as escolas fazem essa questão intercultural entre ensino do conteúdo ocidental com o conteúdo da cosmovisão indígena. Nos centros de língua só ensina a língua, os saberes, né, tudo dentro da cosmovisão do povo. A escola faz essa questão da interculturalidade. E nós temos sensibilizado bastante. Cada local tem seus grupos que estão dentro da sua perspectiva trabalhando o fortalecimento da língua, e a gente espera, ao final da década, ou para além da década, chegar com a nossa língua, pelo menos em um dos municípios do estado do Amazonas, a nossa língua cooficializada. Essa é a nossa luta. E a gente sabe que nem todos os povos indígenas querem que suas línguas sejam cooficializadas, mas nós, Cocama, nós queremos. Nós queremos que a nossa língua seja cooficializada, queremos nossas crianças falando, dentro, fora da aldeia, seja onde for, no shopping, fora do shopping, onde for, a gente está lutando, fortalecendo a identidade das crianças, de tudo, essa valorização para que a gente possa cada vez mais estar fortalecido. A gente sabe que não é fácil, isso não é fácil, né? Mas a gente tem levantado essa bandeira com os professores, com as famílias, e assim a gente está caminhando. Além disso, nós também, no meu povo, a gente faz muitos produtos Cocama de valorização da nossa identidade, né? Então, isso ajuda bastante em relação às crianças, aos adolescentes, aos jovens, a assumir a identidade Cocama dentro e fora da aldeia. E, assim, no mais, é produção de material didático, físico, digital, tridimensional. E, assim, se você falar assim, se vocês têm muito financiamento, não temos. Eu tiro do meu próprio bolso, a gente faz as cotas, né? Um Cocama sabe mexer no programa, sabe mexer, ou então um parente, um colega,
a gente vai pedindo, a gente não para de produzir material didático, porque é dessa forma que a gente tem avançado até aqui. Ninguém espera o poder público, porque se a gente fosse esperar, a gente não teria avançado quanto a gente avançou já em 15 anos. Então, isso que eu tomei, assim, que eu passei a participar mais ativamente do movimento, né? Nós impulsionamos, não estou só eu, não sou sozinha, né? É o grupo que está comigo, né? De estudantes, de parentes, né? Que acreditam no nosso trabalho, que o caminho que nós traçamos está dando resultado. Então, é com isso que a gente está trabalhando. E com isso também nós temos, na pandemia nós não paramos, porque a gente ia de município em município fazendo oficina, agora a gente está via WhatsApp, os cursos são todos via WhatsApp. E a gente tem conseguido avançar também, sem parar o nosso processo de fortalecimento linguístico. Que bom, professor Altacir, é muito importante você passar para a gente nessa experiência que você acabou de falar, né, dos próprios professores indígenas junto com você, né, impulsionar esse trabalho, né, de ter essa iniciativa, né, de vocês mesmos, pela questão da valorização das línguas, fazer todo esse trabalho que vocês estão colocando, né. Então, isso é uma experiência muito importante para nós aqui, Guarani Kaiowá, Terena, do município de Dourados, da nossa região, né. Nós conseguimos também elaborar alguns materiais na língua indígena, Guarani, Kaiowá, Terena, mas com recurso do programa Ação Saberes Indígenas na Escola, né? Esse programa de formação de professores ajudou a impulsionar um pouco, né, em parte, esse nosso trabalho. Mas é muito importante essa sua colocação, né, que é importante que o próprio povo, né, tenha essa iniciativa de elaborar um material, né, didático, paradidático, de diferentes formas, né, para que a própria comunidade possa ter acesso, considerando aí que a língua é parte da nossa identidade, né. Então, isso é muito importante, esse trabalho de vocês. Parabéns aí por esse trabalho. Vou dar um tempinho aqui, né, e tem muita gente participando, eu vou passar aqui para o professor me ajudar, eu me perdi aqui onde a gente parou, né, vou passar para ele estar fazendo um pouco esse diálogo aqui com os nossos participantes. Por favor, professor, ajuda aí. Queria, então, mandar o meu abraço aqui. Primeiro, agradecer a professora Altacir. Eu mesmo não estava acompanhando essa discussão que vocês estão fazendo no GT. Eu parabenizo a senhora pela sua disponibilidade e agradeço muito por reservar um tempo para conversar, né, com o nosso pessoal do Tecorá. Eu mando aqui o meu abraço, então, para a professora Kelly Duarte Vera. Também mando aqui a saudação para Luzia Vera, para Célia Cabreira, o professor Otoniel está participando com a gente aqui, né, uma liderança importante, né, lá de Paranhos, né, do povo Guarani Kaiowá. A professora Celina Machado, muito obrigado, professora, pela sua, né, audiência, pela sua presença. Ajuda a divulgar aí na escola Araporã, né, na aldeia Bororó. A Ana Cláudia Pacheco com a gente, está dizendo aqui que é professora da UNEB, né, Universidade Estadual da Bahia. Professora Maristela Martins, obrigado pela presença. Professora Janete, né, dizendo que está assistindo aqui com o seu pai, o senhor Chapalé. Senhor Chapalé, que é um defensor da língua indígena, gravou alguns vídeos para a Ação Saberes Indígenas, dizendo que era grande a tristeza dele de que os conhecimentos estavam se perdendo por causa justamente dos parentes não valorizar mais tanto, né, a língua indígena. Então, o meu abraço, senhor Chapalé, obrigado por compartilhar os seus ensinamentos, por estimular os professores mais jovens e falar da importância da língua Guarani como veículo que carrega, né, os saberes Guarani. Professora Jaiane, obrigado. Ani Nis, né, Sueli Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. Professor Zenilton,
professora Leninha, falantes da língua kaiowá, da aldeia Bororó, e autores de livros, inclusive, sobre o coronavírus na língua kaiowá, esclarecendo a população sobre a importância da vacinação e o combate às fake news, sempre com muito humor, como é próprio, né, e característico dos povos indígenas. Muito obrigado, viu, Zanilton e Leninha. A Luzia também manda aqui o seu boa noite. Luzia Vera, professor Zenildo, né, está agradecendo. Nós é que agradecemos o seu apoio. A professora Alice está dizendo assim, né, muito pertinente e importante essas discussões a respeito das línguas indígenas. Aqui o Fran Monteiro Mamed, eu acho que é aqui de Dourados. Muito obrigado, viu? E a professora Elaine, que é ligada aos saberes em Paranhos, ela está marcando aqui os outros professores que são interessados, né, nessa formação. Está marcando a professora Líria, marcando a professora Mônica, Geise Eder, muito obrigado, viu, Geise? Muito obrigado mesmo pela sua presença, pelo seu apoio. Nós temos uma presença aqui muito especial, viu? Muito especial, muito admirada e muito respeitada por todos nós, que é a professora Suzana Grilo. E tá aqui, ela diz assim, professora Altaci, penso que ainda é presente a influência do bilinguismo de transição, que foi proposto na década de 70. Aí ela complementa, a professora Altaci e a professora Teodora. Né? O que a professora Altaci pensa disso? A Rosângela manda boa noite, a Elaine, né, também, Josá Valério, professor João Flores, falante do Guarani, professor não indígena, com bastante experiência aqui nas escolas da reserva, e professor Cleverson pediu que lembrasse dele, né? Um professor que valoriza a língua, fala a língua, defende a língua indígena aqui na Escola Araporã, na aldeia Bororó, viu? Muito obrigado, viu, professor Cleverson? Muito obrigado, tá? Fran Monteiro está dizendo que é professora. Muito bem. A Fran Monteiro Mamed, professora da Escola Municipal Francisco Meireles. Obrigado, viu, Fran, pela presença. E a Priscila Fernandes. O momento da interação não pode ser maior do que a palestra, né? Devolvo, então, a palavra para a nossa convidada, a professora Altaci, e para a professora Teodora, tá? A palavra está com vocês. Obrigada, professor. Um abraço aí para todos, né, que estão participando esta noite. Realmente é um tema muito importante, né, povos originários e a década das línguas indígenas, que é o nosso tema de hoje à noite, conversando um pouco com a professora Altaci, né. Deixa eu ver aqui um horário, nós temos praticamente alguns minutos ainda, né. Então, vamos continuar aqui, professora Altaci, uma última pergunta, né, antes das suas palavras finais. Professora Altaci, o que você orienta, né, a nós, educadores indígenas e não indígenas que trabalhamos aqui nas escolas indígenas, né, sobre a valorização das línguas indígenas na escola? Eu acredito que, enquanto as línguas indígenas não fizerem parte do projeto de futuro das comunidades indígenas, elas vão aparecer como coisas secundárias, como algo secundário. E aí vem os conflitos, porque quando você vai negociar com as secretarias, quando você vai tratar com a Secretaria de Educação, elas vão propor, apesar de haver toda uma legislação específica que atende à escola indígena, eles vão acabar colocando as propostas deles dentro das escolas indígenas. Então, tem que estar claro para os professores, para a comunidade, qual é o projeto de futuro das línguas indígenas dentro da comunidade. Quando esse projeto estiver claro, com certeza as línguas indígenas terão mais espaço, não terá esse conflito, né, entre as línguas que estão dentro da escola, porque vai estar claro, você vai falar a sua língua lá em casa,
fora de casa, na escola, fora da escola, no corredor da escola. Não é, na escola não se fala a língua indígena, não. Você vai falar em todo canto. É para falar o português, então eu falo português agora, mas deixei o português e começo a falar a língua indígena de novo. Então, isso tem que estar claro para nós, senão a gente vai estar o tempo todo com esse conflito, né, da carga horária da escola, a gente vai com dúvida para isso. Mas se tiver mais carga horária da língua portuguesa, as crianças vão aprender melhor. Então, qual é o projeto de futuro para a nossa escola, para a nossa comunidade? É que as crianças aprendam a língua portuguesa. Esse é o nosso projeto de futuro. Qual é o nosso projeto de futuro com a língua? Com a língua, entendeu? Porque, mas se as crianças aprenderem a língua portuguesa, elas vão ter mais sucesso na vida. Tem um monte de gente que não é indígena, que está na periferia, que fala português e não tem sucesso na vida. Então, isso é mais uma ideologia que é colocada para nós. Então, fazer essas reflexões do que a gente quer com a nossa língua, se a gente quer que a nossa língua permaneça, seja vitalícia, forte, entendeu? Que aonde a gente for, a gente vai falar, então isso vai como é que se diz? Vai ganhar força, as crianças não vão ter problemas com isso, porque isso faz parte da vida da comunidade, a língua ter esse projeto de futuro para a comunidade. Mas, enquanto isso, a gente vai estar no eterno conflito. Será que se eu ceder mais tempo para a língua portuguesa é melhor para as crianças? É isso? E aí, logicamente, o outro discurso vai ganhar, porque a gente já tem muitas coisas já na nossa cabeça que fortalece esse tipo de pensamento, né? Que a língua portuguesa é a melhor, né? A gente tem que aprender a falar bem, a gente tem que fazer isso. Só vou conseguir emprego se a gente falar bem o português. Só vai se entrar na universidade se falar bem o português. Se não falar bem, não faz isso. Então, temos que trabalhar isso bastante nós. Acho que a década, as palestras, tudo que a gente for fazer, discutindo isso para desmistificar, né, esse tipo de pensamento. Né? Não tem descolonizar, a gente tem que descolonizar o nosso pensamento em relação à nossa língua. Né? Colocar a nossa língua como primeiro sempre. A professora Suzana Grillo colocou aí uma situação, né, em relação ao bilinguismo, né, da década de 70, aí. Pois então, professora, é um prazer, muito obrigada pela proposta, obrigado por estar assistindo, obrigado, pessoal, aí por estar assistindo a nossa live, né, a live aqui do grupo da professora Teodora, do professor Neymar, de todos os participantes. É assim, na década de 70, né, quando está se desconstruindo, né, os povos indígenas estão se politizando, né, começa um processo de politização aí. Tínhamos uma visão, né, do que nós queríamos, esse bilinguismo assimilacionista, esse bilinguismo de transição, tinham todos esses pensamentos. Hoje, a gente já tem o quê? Hoje nós temos povos indígenas que, por causa desse pensamento, já não tem mais a língua indígena, já é o português indígena, porque é um português que tem a cosmovisão indígena. Não é um português mineiro, não é um português caboclo, não é um português baiano, não sei. É um português indígena, porque dentro do português aparecem os traços da cosmovisão indígena. É por isso que está se reivindicando hoje o português indígena como língua indígena. Seja como para quem fala a sua língua, que tem a sua língua materna, e o português indígena como segunda língua, seja para aqueles que não falam mais a língua indígena, por todos esses processos, né, de colonização que sofreram. Então, se vamos conseguir, nós não sabemos. Nós sabemos que até agora, que tem uma lei de reconhecimento de línguas. E por essa lei que a gente vai estar lutando. Né? E aí, o futuro, a gente só vai saber quando nós realmente entrarmos na década e aí ter toda essa mobilização e discussão para ver o que é essa língua indígena, esse português indígena como língua indígena. É isso. Obrigada, professora Otaci, por essas falas, né, esses esclarecimentos. E é bem isso mesmo, né? Nas nossas escolas do município de Dourados, recentemente, né, uns 2 anos atrás, discutimos juntamente com diretores, coordenadores, professores, né, a importância das línguas indígenas fazer parte da matriz curricular.
Então, aqui no nosso município, nós conseguimos avançar um pouco nesse sentido em relação à questão das línguas indígenas, né? Atualmente, as línguas indígenas, Guarani, Kaiowá e Terena, fazem parte da matriz curricular. Então, todas as escolas indígenas, né, localizadas dentro das aldeias, têm na sua matriz curricular as línguas indígenas, né? É uma aula só, né, nas turmas, mas já é um avanço no sentido de valorização das línguas indígenas, né? E aí nós temos professores da língua Guarani Kaiowá e temos também professor de língua terena. Né? E estamos aí também na luta para continuar produzindo material didático específico que venha realmente valorizar as línguas indígenas. E realmente é muito importante, professora, você colocar, né, essa pergunta para nós, é um desafio para nós, né? Qual é o projeto de futuro que nós queremos com a língua indígena, ou com as línguas indígenas, no nosso caso, que são mais de uma etnia, né, morando juntos, aqui na terra indígena, Jaguapiru, Bororó, Panambizinho, né? Então, é muito importante que cada professor se faça essa pergunta, né? Qual é a importância? Então, esperamos que essa matriz curricular, né, avance cada vez mais. De fato, professora, né, existe ainda esse discurso, né, tem que falar bem a língua portuguesa para ser alguém na vida. E é muito triste, ao mesmo tempo, essa colocação que você fez. Tem muitas pessoas não indígenas, né, vivendo nas periferias da cidade, mesmo que não fale a língua e não fale nenhuma outra língua, só a língua portuguesa, e não tem futuro nenhum, né? Mas esperamos que essa discussão, né, venha contribuir com cada um de nós educadores e possamos refletir, né, sobre a importância das línguas. Eu falo a minha língua e não me impede em nada de ter um espaço de trabalho, né, em vários espaços institucionais que não é institucional, nas comunidades indígenas, né, mas fora da aldeia, né? E você também, professora Altacir, é um exemplo para nós, né? Você é falante da língua, né? Trabalha com a questão da língua, e em nenhum momento isso te impediu, né? De ocupar hoje, inclusive, um espaço importante dentro da Unesco, né? É membro. Então, isso é um discurso que nós temos que realmente descolonizar da nossa mente, né? E buscar valorizar mais a nossa língua. Ninguém é obrigado a falar, né, mas também acho que enquanto uma identidade de cada povo, né, é fundamental que quem não fala, né, pelo menos conheça, né, a importância de preservar a língua indígena. Por isso mesmo, né, a escola que por muito tempo veio anular, silenciar as línguas indígenas, hoje é um espaço importante para poder recuperar, revitalizar, fortalecer, ou que o jovem, principalmente hoje, né, aqui da nossa aldeia já não falam mais, mas pelo menos ele vai ter oportunidade de conhecer como é a língua, né, do seu povo, ou do outro povo com a qual convive, né, então isso é muito importante. Quero mandar um abraço especial aqui para o meu parente Chapalé, né, Baixapá, Chapalé, Guarani, Aitere e Meorendieco Ape. Então, estou agradecendo a presença do meu parente, Chapalé. Ele é um dos senhores, né, mais idoso, vou dizer assim, da nossa aldeia, que contribuiu no trabalho de pesquisa da professora Cristiane também, dando seu depoimento a respeito da composição étnica daqui da comunidade. Nós perdemos, professora, recentemente, um senhor, um ancião, né, Terena, que também contribuiu para esse trabalho de pesquisa. Infelizmente, né, perdemos ele para essa doença, Covid-19, né, que vem se alastrando em todo o país, em todo o mundo, e infelizmente atinge nossas aldeias, né, de forma muito trágica, e perdemos vários anciões também. E junto com eles, né, perdemos a nossa história, um pouco da nossa história, da nossa cultura, da nossa língua, né. Obrigada, seu Chapalé.
Quero agradecer a todos também que se fazem presente conosco esta noite. Bom, vamos aqui para as palavras finais, professora, em relação a esse tema, né, que você está tratando conosco. Vou passar a palavra para você, né, dar suas palavras finais para os nossos participantes aqui. Queridos participantes, eu quero agradecer a todos, agradecer mais uma vez o convite. É uma honra estar aqui compartilhando com vocês e dizer que chegar até aqui não é fácil, não vai ser fácil, não foi fácil para mim, não vai ser fácil para vocês, não vai ser fácil para ninguém que não nasceu já dentro na escolinha particular. É luta, é determinação. E nós, como povos indígenas resistentes, que vamos resistir há mais de 500 anos, essa é a nossa luta, né? Nem todos vão chegar até aqui, mas o que a gente pode contribuir para dias melhores de todos, cada um de nós temos essa responsabilidade de construirmos, colaborar para o coletivo, para as lutas coletivas. Eu incentivo a todos, se precisarem de algo e precisarem da minha colaboração, estou para colaborar. E dizer que convidá-los para estar conosco na década das línguas indígenas e para além das décadas das línguas indígenas. A professora Teodora, vamos estar encaminhando para ela o e-mail, para ela compartilhar com vocês no próximo encontro, para quem quiser receber as notificações direto dos grupos, saber o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com a década das línguas indígenas, onde é que estão os financiamentos, onde que a gente pode ver os projetos, quem está à frente desse trabalho no Brasil, quem está fora do Brasil, porque tudo é luta. A gente está vendo aí os parentes vindo das suas regiões aqui para Brasília para lutar contra o marco temporal, né? Vocês estão vendo a gente aqui se articulando via online, né? Via digital aí, remoto. Estamos nos articulando para fazer a década das línguas indígenas. Gente que está vindo aí defender os territórios indígenas. Então, tudo isso é luta. E a gente, como povos indígenas, a gente precisa dar a nossa contribuição. Não precisa vir para Brasília, mas dar a contribuição. Preencher o formulário é uma contribuição. Estar atento à demanda é uma contribuição. Você falar a sua língua indígena é uma contribuição, porque mostra que nós, povos indígenas, vamos resistir com as nossas línguas há mais de 500 anos. Né? E assim as nossas gerações vão estar garantidas. Então, a gente chama vocês para estarem conosco, de alguma forma, na década e para além da década. Aí as informações vocês vão receber pela Teodora, que a gente vai passar para ela, que ela é do GT Nacional também. Obrigada a todos e contem conosco. Estamos aqui para caminharmos juntos. Boa noite. Obrigada, professora Altacir, mais uma vez, né, por ter aceito o convite aí do projeto Ecoamaraneã. Para nós foi uma honra falar com você. E o tema é tão interessante que parece que, né, não esgotou aqui não, tá, professora? Nós vamos convidá-la novamente para outros momentos. E antes de finalizar de vez, eu quero deixar aqui o meu abraço, né, para todos vocês, professores do município de Dourados aqui, da região, de todos os professores que participaram conosco, que é do estado de Mato Grosso do Sul, que é de outros povos. Eu vi aqui a professora Cledeir também, né. Agradecer a professora Suzana por essa participação hoje à noite, está convidada para participar outras vezes, tá, professora? Agradecer aos parentes, né, professores indígenas e não indígenas de outro estado, de outros municípios, e agradecer mais uma vez também o apoio técnico, né, do professor Neymar, e também de todos os demais da coordenação, né, que não se faz presente, mas está sempre acompanhando aí o trabalho de todas as lives. Para a gente foi um grande prazer, professor Altacir. Muito obrigado, tenha uma boa noite, que todos tenham uma boa noite, um bom descanso. Deus abençoe a todos e até a próxima.